meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui encerrando mais uma semana de aula, uma semana de muita aprendizagem, uma semana onde tivemos muitas novidades, não é verdade? Mas eu quero te pedir para que você continue aqui com a tia, tá bom? Cheio de disposição, de entusiasmo, de alegria, porque temos aqui a nossa trilha do dia e hoje nós iremos atualizar algumas datas comemorativas, tá bom, meu amor? Então pega aí o teu livro integrado Eu Gosto, abre lá na disciplina de História, página 275, porque iremos falar hoje sobre duas datas comemorativas, o Dia Nacional do Livro Infantil e o Dia do Indígena. Vamos lá iniciar nossa leitura? Em 18 de abril de 1882, na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, nasceu José Renato Monteiro Lobato. Juca, como era chamado, brincava com as irmãs menores, Esté e Judite, com os brinquedos feitos por eles próprios, tá certo? Usando sabugo de milho, chuchu e mamão verde. Ou seja, Monteiro Lobato, ele nasceu na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, tá certo? Quando criança, ele gostava de ser chamado de Juca e ele gostava muito de brincar com as suas irmãs menores, a Esté e a Judite. Eles tinham uma infância muito pobre, então eles confeccionavam seus próprios brinquedos e para isso eles usavam o sabugo de milho, o chuchu e mamão verde, tá bom? Vejam aí que criança criativa era o nosso Monteiro Lobato. Vamos lá continuar? Aqui podemos observar uma foto de Monteiro Lobato já na sua fase adulta, ok, turminha? Então continua aí na mesma página, porque daqui eu continuo a minha leitura e você acompanha, tá certo? Monteiro Lobato gostava de ler os livros de seu avô materno, o Visconde de Tremedé. A mãe ensinou o menino a ler e a escrever, e aos 7 anos ele entrou na escola. Monteiro Lobato foi um grande escritor brasileiro. Ele escreveu 17 livros para crianças e também para os adultos. A data de seu nascimento, 18 de abril, foi escolhido para comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil. É isso aí, turminha. Monteiro Lobato, ele era uma criança que ele gostava muito de ler. Para fazer isso, ele pegava os livros do seu avô, tá certo? Sua mãe ajudou a escrever e a ler, tá bom? Porque só aos 7 anos é que Monteiro Lobato, ele começou a sua vida escolar. Monteiro Lobato, ele foi um escritor muito famoso, muito importante. Ele escreveu muitos livros infantis, mas ele também escreveu para os adultos. Mas ele ficou conhecido, certo, por sua grande obra, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. É isso aí, turminha. Foi o Monteiro Lobato que escreveu essa linda obra, né, com personagens tão divertidos, histórias tão gostosas. E esse livro, né, originou a série que foi reescrita pela Rede Globo, tá bom? E aí a série teve o mesmo nome, que foi O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem aí não se divertiu e riu bastante, né? Com as palhaçadas da Emília, né? Com aquelas travessuras que ela gostava tanto de fazer. Eu me acabava de tanto rir. Então, no dia 18 de abril, comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil em homenagem a esse escritor tão importante, tá bom, turminha? Então aí, tá certo? No teu livro tem algumas atividades referentes a essa obra, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, e referente também, tá certo, ao nosso escritor Monteiro Lobato. E antes de finalizar, eu quero mostrar aqui para vocês um outro livro, tá certo, que foi originado da obra, certo, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é As Reinações de Narizinho, tá certo? Vamos lá ler. Monteiro Lobato, São Paulo, Globo, 2012, tá certo? O livro narra as aventuras que aconteceu no Sítio do Pica-Pau Amarelo e apresenta a Emília, tia Anastácia, dona Benta e sua neta Lúcia, tá certo? Então, dentro do sítio existem todos esses personagens criados e inspirados na própria vida do menino Juca. Então, se divirta realizando a sua atividade. Vamos lá agora para a nossa segunda data, certo? Que é a data que comemora o Dia do Indígena. Vamos lá acompanhar a leitura? No dia 19 de abril, considera-se o Dia do Indígena. Antes da chegada dos portugueses, outros povos já habitavam aqui no Brasil. Eles receberam o nome de índios, dados, né, pelos primeiros navegadores que pretendiam chegar às Índias, terra onde haviam muitos produtos para serem comprados e vendidos na Europa. Porém, em vez de chegar às Índias, esses primeiros navegadores, né, acabaram chegando, né, encontrando um novo continente, que foi a América. Ou seja, né, esses homens eles pegaram um barco muito grande, né,
né? E aí o objetivo deles era chegar até as Índias, porque eles queriam chegar lá para encontrar esses produtos valiosos para comprarem e venderem. Mas ao invés de chegar nas Índias, eles encontraram um novo continente, e o nome desse continente era América. Eles chegaram aqui no Brasil, é isso aí, turminha. E quando eles chegaram aqui, né, naquelas terras lindas, maravilhosas, eles encontraram aqui um povo diferente, um povo que andava nu, um povo que ficava todo pintado, um povo, né, que usava lança para caçar. E esse povo, eles deram o nome de índios, tá certo? Foram os portugueses, os primeiros navegantes que chegaram aqui, que colocaram os nomes daqueles povos de índios. Então, por causa disso, no dia 18 de abril, comemoramos o Dia do Indígena. Mas vamos lá dar continuidade. Aqui, ó, temos a imagem de alguma tribo indígena, tá certo? E aqui podemos observar a forma como esse povo se veste, como ele se pinta, não é isso? E existe toda uma cultura, toda uma tradição dentro desses povos, muito interessantes. Mas vamos lá continuar a nossa leitura, tá bom, turminha? Vamos lá? A chegada dos portugueses trouxe problemas para a vida dos povos indígenas. Muitos foram obrigados a abandonar suas terras, outros foram levados à força para trabalhar nas fazendas criadas pelos novos moradores. No Brasil, ainda existem muitas nações indígenas com costumes diferentes uns dos outros. Esses costumes também são muitas vezes diferentes das praticadas na cidade pelos não indígenas, tá bom? As vestimentas, os alimentos, o modo de trabalhar e as moradias mostram essas diferenças. Ou seja, quando os portugueses chegaram aqui e encontraram os índios, né, que eles não tinham esse nome, foram os portugueses que deram esse nome para eles. Então os portugueses perceberam que eles eram mais fracos, né, inocente, porque eles não tinham a maldade que os homens portugueses tinham. Então esses homens portugueses obrigaram esses índios a saírem das suas terras. Veja só que coisa feia, né? Que maldade. Então eles tiraram os índios das suas próprias terras e obrigaram eles a trabalharem, né, em outras fazendas, em outros locais, escravizando esses povos. E muitas vezes esses povos também eram roubados, eles foram saqueados pelos portugueses, tá certo, turminha? Então, por isso, a chegada dos portugueses aqui no Brasil trouxe muitos problemas para os indígenas. Ainda hoje no Brasil, existem muitas tribos indígenas e que podemos observar, né, que eles costumam ainda manter os seus costumes, as suas tradições, que eles são pessoas diferentes da gente no formato de se vestir, naquilo que ele acredita. Então, o índio, ele hoje vive de uma forma diferente da gente, mas o índio é um ser humano como eu e como você, e ele precisa ser respeitado. Então, para que se haja esse respeito, precisamos não apenas comemorar e lembrar do índio no dia 19 de abril, mas precisamos estar sempre falando, estar sempre comemorando essa data tão importante de um povo tão guerreiro, não é isso? Então, turminha, eu quero que você realize as suas atividades, tá? Observando tudo o que foi dito e tudo o que está escrito aí no teu livro, tá bom? Então, meu amor, realiza a tua atividade com cuidado, com atenção, tá certo? Beijos no teu coração, um ótimo fim de semana. Que o Senhor, Ele te abençoe, Ele te guarde e te dê uma semana maravilhosa, tá bom? Cheiro no coração e sextou, turminha. Até a próxima aula.